Oi pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz a instalação do CentOS 6.5, a versão minimal. Então eu já dei o boot pelo CD, eu tenho o CD do CentOS 6.5, dei o boot por ele e vou selecionar aqui a primeira opção, Install or Upgrade an Existing System. Ele vai começar a carregar o sistema. Vamos esperar aí. Pronto. Inicialmente ele pergunta se eu quero fazer uma checagem da mídia ou se eu quero pular. Eu vou selecionar aqui a opção Skip, que é para a gente pular e ele não fazer a checagem da mídia. Lembrando que essa instalação aqui ela vai ser feita toda no modo texto. Então ele diz bem-vindo ao CentOS, eu vou dar um OK. Ele pergunta qual a linguagem que eu quero utilizar, eu vou deixar a linguagem em inglês. E em seguida ele pergunta qual tipo de teclado eu quero utilizar. O meu teclado aqui é o BR-ABNT2. Então eu vou selecionar ele, vou dar um Tab para ir para a opção do OK. E vou dar um Enter. Ele começa a fazer a checagem e identifica que foi encontrado um disco virtual, né, porque eu estou utilizando o VirtualBox, de 5 GB. Então eu vou dizer aqui que eu quero realmente reinicializar e perder todo o conteúdo do que tem nesse disco, né, dar um erase do disco. Em seguida ele pergunta qual a minha localidade. Como eu estou em Recife, vou setar aqui, ó, América Recife e vou dar um Tab para ir para a opção do OK. Ele já pergunta a minha senha de root. Eu vou setar aqui a minha senha de root. Vou dar um OK. Ele diz que a senha é fraca e ela é baseada em dicionário, mas eu vou dizer para ele utilizar mesmo assim. Use anyway. Ele detectou o dispositivo de 5 GB. E eu vou dar um OK aqui para fazer a instalação em cima desse disco. Só lembrando que como foi o meu primeiro disco aí, ele identificou como SDA, certo? Então eu vou dar um Tab, selecionar o OK. Ele pergunta se eu realmente quero fazer a instalação, esse tipo de particionamento. Então eu venho Write Changes to Disk, sim, eu quero escrever as alterações no disco. Ele está começando o processo de instalação, ok? Então vocês podem ver que ele é bem rápido, é uma versão muito pequena, tá? Tanto é que é chamado de minimal. Ele vem aí com apenas 204 pacotes, ou seja, ele é muito enxuto. E caso vocês precisem de mais algum pacote que ele não vem instalado, você pode instalar através do i1, que é o repositório, o gerenciador de pacotes através de repositórios, ok? Então ele já está aí na 12 de 204 pacotes, a instalação é bem rápida. Vamos aguardar aí um pouco. 35% já. Só lembrando, pessoal, que é interessante essa distribuição CentOS Minimal, porque ele deixa de instalar excessos, né? Então muita coisa que não é utilizada pelo sistema operacional ou pelo próprio administrador, ele não vai instalar. Então o que ele realmente instala aí, esses 204 pacotes aí, é o que é primordial para o sistema, digamos assim. Então ele vem com o básico do básico para que o sistema funcione e você consiga fazer uma administração legal. E aí eu volto a falar, caso você precise instalar algum pacote, você pode fazer a instalação pelo i1, que é o programinha de instalação, é o gerenciador de instalação através de repositórios.
já está terminando. Essa parte ele demora um pouco mais, que é a parte da instalação do kernel propriamente dito. Ele tem aí 88 megas. Então 95%, 96%. Ele demora um pouco também na instalação do SE Linux, que é uma política aí de segurança para algumas aplicações que o CentOS tem, juntamente com Red Hat, né? CentOS, Red Hat, Fedora, todos são baseados em Red Hat. R$ 184 pacotes. E essa distribuição aí que eu fiz a instalação, que eu estou fazendo a instalação, ela é o CentOS para 32 bits, para arquitetura de 32 bits. Então ele tem aqui, ó, i386, tá? Então quando você vê aí alguma distribuição que tem um nomezinho aí i386, ela é uma distribuição com arquitetura para 32 bits. Então tá terminando, 198% já. 100%, vamos aguardar só mais um pouquinho. Ele informa aqui que os pacotes foram completados, então 204 pacotes foram instalados de 204. Volto a repetir, o CentOS 6.5 mínimo é uma versão muito enxuta e muito boa também, baseada na distribuição Red Hat. Opa, já está terminando. Ele vai começar agora a instalação do bootloader, que é o gerenciador de boot. Caso você tenha mais um sistema operacional, na inicialização, o gerenciador de boot faz a detecção e você pode escolher. Se você tem 3 sistemas operacionais, no gerenciador de boot você tem a possibilidade de escolha. Então ele termina, ele agradece ele parabeniza aí pela instalação, está completa, e eu vou agora dar um reboot. Pronto, o CentOS foi instalado. Caso você queira visualizar aí a inicialização através do modo texto, você pode digitar a teclinha ESC e a gente começa a enxergar aí a inicialização em modo texto. Ele já me pede aqui o login. Eu vou colocar o login. O CentOS utiliza aí o login principal, o root, e a senha que eu fiz a instalação. Vou colocar aqui. Já estou logado como root e eu já posso utilizar o meu CentOS aí para a minha administração. Então é isso, pessoal. Mais videoaulas vocês podem encontrar em www.renatofilizola.com. Um abraço e obrigado.